Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar de 4 conselhos especiais de Deus para a sua vida. E eu quero me basear em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A palavra do Senhor fala em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conselheiro, o Senhor é que dá o verdadeiro e o melhor conselho para o homem, mesmo agora no século 21. Não existe um momento, uma geração que não tenha necessitado e agora não tenha necessidade do conselho do Senhor. E o primeiro conselho está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 14. Foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele se refere ao mundo. Quando o Senhor envia a sua palavra, que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor olhou para essas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás, que estão sendo enganadas pela carne, que estão sendo enganadas por esse mundo contaminado, por esse mundo envolvido em trevas. E por isso que os homens amam mais as trevas do que a luz. E que trevas ele se refere? É tudo aquilo que existe no mundo que afasta o homem de Deus. Porque Deus, ele não está sujeito a uma religião. A palavra religião significa religare. E quem é que nos religa com Deus? Quem? O próprio Senhor Jesus, que segundo 1 de Timóteo 2,5 é o único mediador entre Deus e os homens. Então só Jesus pode nos ligar. Olha, Paulo não liga, Pedro não liga, ninguém liga. Porque, veja bem, em Atos 4,12, e em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então o nome de Jesus é o único nome que nos liga a Deus, conforme 1 Timóteo 2,5, e é o único nome que é sobre todo nome, através do qual podemos ser salvos. De quê? Da condenação do inferno. Ainda existem céticos, incrédulos, que não acreditam na existência do inferno. Olha só, o Salmo 9,17 fala: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações e pessoas que se esquecem de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 7 está escrito: e aos homens está destinado a morrerem uma vez, e depois disso vem o juízo. E qual é o juízo? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Não é a morte física. A morte física, o salvo, ele pode ter morte física, mas ele não tem morte espiritual. Morte espiritual implica em condenação eterna. Morte física é a morte biológica. O teu espírito com a tua alma sai e volta para Deus para ele dar o destino, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Mas quando o Senhor diz, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque ele está querendo dizer diretamente a você que está ouvindo essa mensagem. Ele deseja, através do Espírito Santo, que você que está me vendo e me ouvindo seja um escolhido, esteja pertencendo ao grupo dos escolhidos, que é o grupo daqueles que nasceram de novo, conforme João 3,3. O segundo conselho está registrado em João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que significa amar mais as trevas do que a luz? As trevas é todo tipo de ação, de atitude, de coisas, até mesmo entretenimento, que te afasta do Senhor, que desenvolve e constrói um desinteresse por Deus. Trevas é tudo aquilo que produz idolatria. Trevas é tudo aquilo que produz violência, que produz homicídio, que produz contendas, que produz falsas crenças. Tudo aquilo que afasta-nos da oportunidade de conhecermos o Senhor.
E a pior atitude de um homem é não querer ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque é o único meio através do qual o Senhor pode alcançar a sua alma para te levar para o céu. Por isso que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, o Senhor falou para a sua igreja, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O Senhor Jesus falou. Agora, tem muitas pessoas que querem pagar para ver. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas não creem nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Que pena! Quantas pessoas estão aí no contexto do mundo que foram chamados pelo Senhor através de sua palavra e se tornaram bons crentes, pessoas que são de verdade sal da terra e luz do mundo. Fumavam, mas não fumam mais. Ingeriam bebidas alcoólicas, mas não ingerem mais. Viviam na fornicação, o sexo fora do casamento, mas agora não fazem mais isso. Vivia nas drogas, mas agora não faz mais isso. Então, a transformação na vida dessas pessoas é notória, só não vê quem não quer. E isso foi produzido pela palavra de Deus. Agora eu quero falar sobre a parábola do semeador, que está registrada em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 8. No versículo 4 de Mateus 13, uma parte, isto é, a primeira parte da semente, caiu na beira do caminho. São pessoas de corações volúveis. Hoje está crendo, amanhã não está. Hoje vai para a igreja, mas não está afim mais. Entende? Pessoas volúveis, que acreditam até mesmo facilmente na palavra que Satanás envia na mente delas. O Espírito Santo fala, mas Satanás também fala. E que fique bem claro, Satanás não está impedido de tentar, ele é o tentador. Ele está no mundo tentando as pessoas para afastá-las de Deus. Por isso que existem as falsas crenças, por isso que existem as entidades demoníacas que estão aí naquele papo de mediunidade. Então muita gente está entrando nessa, achando que vai fazer caridade para depois ir para a cidade da Jurema ou algum lugar desse tipo. Não vai, não vai. Só existe céu e inferno e ponto, acabou. É o que a Bíblia diz. Agora, extrabiblicamente falando, tem muitos caminhos. Por isso que em Provérbios 16, 25 está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte, e morte eterna. Agora veja bem, a segunda parte da semente, conforme versículo 5 de Mateus 13, caiu entre pedregais. O que pedregais significa? Pedregais significa que são conceitos, são conclusões, porque as pessoas chegaram a conclusões observando o seu contexto da sua vida, as pessoas, as conversas, a mídia, etc. Então ela criou conceitos. Então, para mim isso aí não tem nada a ver. A Bíblia fala, mas para mim não estou nem aí. Para mim o certo é isso, é o que eu penso e ponto. Tem pessoas que são assim, são totalmente indiferentes à Bíblia. E elas preferem crer no que elas pensam. Ora, você tem livre-arbítrio. Se você falar assim, olha, o elefante é uma galinha, eu vou ter que te respeitar. Mas a gente sabe que elefante, galinha, galinha. Pois bem, aqui está dizendo, Mateus 13, 7. Outra parte, que é a terceira parte, caiu entre espinhos. O que são os espinhos? São as coisas do mundo. A pessoa saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. A pessoa veio do mundo, mas o mundo continua dentro dela. Então, esses espinhos vai espetando. Quando a semente da palavra de Deus cai no coração dessa pessoa, os espinhos sufocam essa semente, matam essa semente. E anteriormente eu falei de pedregais. Pedregais são conceitos que não renunciam, não estão alinhados com a palavra de Deus. E quando a semente cai, não tem como uma semente ela penetrar na pedra. Não tem como, é impossível. Assim como também não tem como uma semente sobreviver entre espinhos. Não tem como. E quarta parte da boa semente, ou da semente bendita da palavra de Deus, caiu em boa terra. Boa terra é aquela terra de um coração quebrantado, contrito, que Deus não vai desprezar. Aquela pessoa que aceita de boa vontade a palavra de Deus no seu coração e se submete ao Senhor voluntariamente, e ela se torna uma bênção para Deus. Aleluia! Então, Lucas 13, 24 diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então lembre-se, a porta estreita é para quem nasceu de novo. A porta estreita é para quem tem coração boa terra. A porta estreita, aqueles que amam mais a luz do que as trevas. A porta estreita é para aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Pense nisso e leve a sério
em nome de Jesus.